Muita gente acha que a internet é de Satanás, e não é. É uma ferramenta que Satanás, ele utiliza muito, né? Para corromper as pessoas, como você disse. Só que a igreja, ela precisa estar onde as pessoas, elas estão. Tem diversas pesquisas aí que apontam que o Brasil é o terceiro país do mundo que consome Instagram. E o brasileiro passa, em média, 3 horas no Instagram. Então, eles passam 3 horas assistindo o quê? Tem muitos conteúdos, como eu disse, que Satanás se influencia desses conteúdos para corromper as pessoas. Então, nós, como igreja, se existe ali muitas pessoas dentro daquele lugar, a gente tem que estar ali sendo, igual você falou, sal e a luz. Graça e paz, meus queridos. Boa noite, boa tarde ou bom dia para todos que estão assistindo. Nós estamos em mais um Ser Filho Cast e hoje nós vamos falar de algo muito útil para nossas vidas, algo que nós temos vivido na nossa atualidade e que com certeza nos ajudará como filhos de Deus a espalhar a mensagem do Evangelho. Se você ainda não conhece o nosso podcast, seja bem-vindo, já se inscreva, compartilhe, curte aí, deixa o seu likezinho para a gente alcançar mais pessoas com essa mensagem. E para o que nós vamos falar hoje, não podia ter uma pessoa diferente para falar sobre esse assunto, pastora Larissa. Graça e paz, Yara, todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui do outro lado, do outro lado agora, né? Sempre estamos ali atrás das câmeras ou aí, como aqui em entrevista, mas é um prazer e uma honra estar aqui. E para quem tá vendo, já viu que tem 2 pessoas aqui que fazem parte do Mídia do Ser Filho. E nós não vamos falar de algo diferente, né, pastora? Hoje nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós vivemos, não como mídia, mas aquilo que nós vivemos como pessoas que usamos das redes sociais para salvar, né, para alcançar pessoas no Evangelho. E para quem não sabe, a pastora Larissa, ela é líder do mídia, né? Líder de um dos setores do mídia também, do social media, do Instagram, cuida do Instagram da igreja, do Ser Filho. Então, todas as publicações que você vê aí, vem da criatividade dessa grande mulher de Deus aqui, que realmente vem do Espírito Santo de Deus. Junto com a Yara. Nosso time inteiro, né? A gente tem um monte de irmãos aí juntos. Então, glória a Deus, uma equipe maravilhosa. Exatamente. Uma equipe que a gente tá todo mundo se firmando junto, se ajudando, né? O melhor de tudo, se entendendo, realmente respeitando um ao outro, né? É verdade. Isso é o maior privilégio, né? Você trabalhar com pessoas que estão no mesmo foco, mesmo objetivo, na mesma missão, que é agradar o coração de Deus, né? É verdade. O seu trabalho. É verdade, pastora. E para quem não conhece a pastora Larissa, ela é pastora há algum tempo aqui do nosso ministério, uma das 12 do apóstolo Felipe e da apóstola Joyce, formada em jornalismo, formada em mídia, faz curso para outras pessoas de outras igrejas também, para que usem da mídia, para que usem das redes sociais para salvar. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito edificante para você. Talvez você olhe e fale, mas eu não faço parte do mídia. O assunto não vai ser mídia. Não. O assunto não é um assunto para todos. É um assunto para todos. Todos que desejam agradar o coração de Deus. Exato. Isso é o mais importante. E, pastora, hoje em dia não tem como você não usar das redes sociais, né? Do alcance da mídia ali social que a gente tem, para salvar, para alcançar o evangelho a outras pessoas, né? Porque hoje em dia, eu costumo falar que a gente tem 2 vidas, né? O mundo, a atualidade, né? Nós temos a vida de Cristo, enfim, aqueles que conhecem a Jesus sabem que a nossa vida já não é mais nossa. Mas o mundo, a sociedade de hoje vive em 2 vidas. Uma que é da rede social e uma que é da vida real ali, né? E é muito importante que a gente, como cristão, esteja inserido dentro desse mundo para alcançar essas pessoas que não têm a visão que nós temos, que foi nos dada através de Cristo, né? E como que você entrou nesse mundo? Como que a mídia, como que as redes sociais, essa influência que você gerou nas redes sociais para salvar pessoas, cresceu no seu coração? Como que foi? Mana, isso é algo que aconteceu há uns 10 anos atrás. Não foi nem de agora, né? Vou até explicar um pouco a história. Quando eu estava ali prestes a fazer um vestibular para decidir de fato o que eu ia querer ser ali na vida como profissional,
eu me deparei, né, como todos os jovens, o que eu vou ser, né? Aquela pressão, meu Deus, vou fazer algo pro resto da minha vida, o que será, né? E bem nessa época, eu comecei a trabalhar com o Instagram. Eu gostava muito de esportes em geral, principalmente de futebol. E eu comecei a cuidar de um Instagram. Na verdade, eu que criei um Instagram para um time da minha cidade. Caramba! Então, eu comecei a ir nos jogos desse time. E eu ficava lá nos jogos, na arquibancada, anotando tudo que estava acontecendo. Acho que o pessoal me achava a torcedora maluca, né? O que essa menina... Todos me olhavam. O que essa menina está fazendo aí com uma pranchetinha, uma caneta na mão, um celular gravando as coisas? Porque eu ficava ali anotando e, posteriormente, ali depois do jogo, eu ia lá e escrevia matérias. Postava na época, era o Facebook... Ele tinha mais público do que o Instagram, né? Sim. Porque o Instagram era uma rede antes mais de blogueiro, influencer, para postar ali fotos da vida. Só, né? Era só fotos, né? Ele estava começando a migrar, né, para o mundo, para as empresas. Assim, as empresas começaram ali, há uns 10 anos atrás, a usar o Instagram para também ser um meio de comunicação deles. E aí eu comecei a acompanhar os times grandes, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Comecei a ver o que eles faziam no Instagram e comecei a fazer também no time da minha cidade. Caramba. E o time não tinha um Instagram, então eu fui lá, criei, comecei a postar as fotos. Inclusive, eu ia, em dia de semana, eu ia lá no treino, pedia para o técnico um momento para eu tirar foto. Coloquei todos os jogadores numa parede branca, tirei foto de todos eles. Depois ia lá no Photoshop, fazia umas Aprendendo tudo, sabia de tudo. E sem a faculdade, então foi muito antes. Então, eu ia lá e criava os posts de gol, de tudo que os times grandes faziam, e eu comecei a fazer. E foi dando muito certo, porque aí a galera, né, começou a acompanhar também no Instagram, e eles viram uma grande novidade. O Instagram deu super certo, tanto que hoje o Instagram oficial do clube é esse que eu criei. Caraca, hoje eu acho que tem mais de 20 mil seguidores, né, que depois que eu me mudei, né, eles deram continuidade. Mas fico muito feliz porque eu startei algo. E isso, assim, sem estudo algum. Foi só realmente olhando o que os outros estavam fazendo, né? Replicando o que dava certo ali pro time, e foi. E aí, a partir disso, eu falei, nossa, eu gostei disso, quero fazer. Sim. E aí, eu procurei uma faculdade, e o que mais se encaixava ali para isso era o jornalismo, para poder eu seguir nessa área de esporte. Só que nessa época... não tinha nenhuma faculdade lá na minha cidade e nem no estado em si, que eu sou capixaba do Espírito Santo. Então, nenhuma faculdade tinha aberto turma para o jornalismo. Então, eu tive que pesquisar outros lugares. Pesquisei o Rio de Janeiro e depois São Paulo, por conta de uma tia que falou que ia morar aqui. Ela falou, então vamos para São Paulo comigo. Oportunidade, né? Isso, ver se tem uma faculdade lá. E eu encontrei uma aqui em Guarulhos. Aí joguei minha nota do Enem, fui aprovada e falei, glória a Deus. Então, ganhei uma bolsa para estudar jornalismo e fiz. Então, assim, foi algo que aconteceu lá atrás. E aí, o que eu acho muito impactante, assim, que hoje eu olho para trás e vejo como é o agir de Deus. Porque eu lembro que quando eu fui fazer a prova do Enem, eu tinha comprado um chaveirinho escrito jornalismo, né? E eu levei esse chaveiro... na prova. Já estava tendo atos proféticos ali, sem saber, né? E eu fechei os olhos ali no ponto de ônibus e falei, Senhor, se for realmente da sua vontade que eu vá cursar isso daqui, que eu realmente consiga fazer uma boa prova e consiga passar. Porque está nas suas mãos. Por que eu entreguei isso? Porque naquela época, todo mundo que eu falei que eu ia fazer jornalismo ficou espantado. Como você vai fazer jornalismo? Porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Meu Deus! Eu não comunicava com as pessoas direito. A minha família pode comentar aqui, ó, para comprovar. Então, eu não falava direito com as pessoas. Tinha pavor de falar com as pessoas. Engraçado, Deus gosta de chamar esse tipo de... Tinha pavor. Então, eu falando aqui hoje é realmente as mãos de Deus. Então... Naquela época, todo mundo ficou, meu Deus, como que ela vai fazer jornalismo? Esse jornalista tem que se comunicar. Que já imagina a jornalista já entrevistando pessoas, isso, todo mundo acha que o jornalismo é só o repórter que fica na frente da câmera, mas não, tem vários outros meios, principalmente hoje com a internet, né? Sim.
Aí que teve muitos outros setores para o jornalista trabalhar. Só que mesmo assim, mesmo estando atrás das câmeras, precisamos nos comunicar, né? O nome da faculdade era Comunicação Social. Então, eu não era uma pessoa comunicativa e muito menos social. Tinha que aprender. Só que ali eu fiz a minha oração, né? E entreguei nas mãos do Senhor, fiz uma prova bem tranquila e consegui passar, consegui uma bolsa de 100%. E também era o único jeito de conseguir fazer uma faculdade, porque minha família não tinha condições, ou era por bolsa, ou teria que trabalhar para pagar, né? Mas consegui, glória a Deus. E aí, me mudei para cá, né? E aí, depois de algum tempo, eu comecei a fazer um trabalho para as empresas que o meu esposo, né, o Dário, trabalhava com marketing, fazer panfleto, fazer algumas coisas de cardápio, enfim. Começava a fazer essas coisas novamente, né? E sempre no coração, nossa, precisava trabalhar com isso, mas era mais ali voltado para as empresas mesmo, né? E aí, entrei, conheci o ministério, me converti. Depois de um bom tempo, né? Quando estava já apta para servir, vim servir no mídia, mas na área de iluminação, não era nem no setor da comunicação. Eu não lembro disso, pastora. Bem no comecinho. Quando o Aldo era o líder da iluminação, ele me ensinou ali algumas coisas. Caramba, que legal. Mas aí a parte ali de Instagram, essas coisas de redes sociais, voltou quando nós fomos para o Bambi, né? Sim. Fomos abrir o Bambi. Ali o Dário falou, nós vamos abrir uma igreja, só que essa igreja, ela precisa ter um Instagram, para que as pessoas do bairro possam conhecer, saber que nós estamos ali. Eu falei, é verdade, faz sentido. Aí ele falou, eu vou fazer aqui, você me ajuda com os posts. Só que ali eu já estava um pouco desatualizada, não sabia mais como que estava o Instagram, porque na época que eu comecei era muito diferente, né? Sim. E então, quando nós abrimos, foi bem na época que a Sara nasceu. E então, como eu dava mamar com ela no peito, então eu ficava muito tempo ali com ela mamando, em torno de 1 hora ali. Então, para mim, era um tempo que eu tinha para estudar. Porque eu não podia fazer mais nenhuma outra coisa, a não ser dar mamar para ela. Sim. Então, eu ficava no Instagram, no YouTube, comecei a consumir conteúdos para entender como que a plataforma estava funcionando hoje, o que as igrejas estavam fazendo, como que uma igreja precisa se portar nas redes sociais. Sim. Comecei a ver também outras para trazer como influência. Então, comecei a replicar aquilo que eu aprendia lá no Bambi. Foi dando certo, né? As pessoas até gostavam, né, dos vídeos. Não, era incrível. Todo o conteúdo que foi feito no Bambi, assim. E você via que dava resultado das pessoas virem mesmo, das pessoas compartilharem, né? Então, foi tudo isso de estudar. Por isso que é importante, né? A gente ter esse desejo de realmente aprender algo ali, de estudar, né? Nunca ficar esperando Ai, quando der, eu vou. Não, a gente tem que estudar. Graças a Deus, eu sempre tive isso, né? Então, como eu comentei, né? Antes de fazer a faculdade, eu já tinha uma prática, já tinha ido a campo fazer reportagem sem saber os princípios de uma reportagem, porque eu ficava ali consumindo para eu entender, tanto que todos os dias eu não deixava, nessa época, antes da faculdade, todo dia eu entrava nas páginas, o Globo, o Record, né, as páginas de noticiários, para ler matérias, até mesmo matérias que não eram de esporte, né? Outras matérias em si, para eu entender como que era a estrutura, como que eles começavam, como era o desenvolvimento, como que era a conclusão. E aí, de tanto consumir aquilo, a gente passa a entender. Então, na faculdade, quando eu fui vendo, eu falei, nossa, já vi isso, já conheço. Foi linkando as coisas. E aqui no Ministério foi a mesma coisa. Então, eu fui estudando e replicando, né? Isso é importante também. Às vezes a gente estuda e não põe em prática, né? E aí eu fui pondo e o pessoal começou a comentar, falando, nossa, que legal, que legal. E algumas pessoas pediram para ensinar. Me ensina a fazer isso, fazer aquilo. Aí eu até comentei uma vez com a Bispa Gi, que era a minha líder na época. Falei com ela, olha, todo o conteúdo, tipo de vídeo que eu fizer aqui no Bambi, acho que eu vou postar lá no meu Instagram, mostrando para o pessoal como que eu fiz, né? Aí eu
fui lá e criei lá o Instagram e postava os tutoriais, mas era algo muito abrangente ainda, né? Sim. Era um conteúdo para qualquer tipo de pessoa, qualquer nicho, né, assistir. E aí eu olhava para os influenciadores, para os criadores de conteúdo e falava, nossa, eles têm uma identidade, eles falam para um público específico. E aí vai eu de novo... Pesquisar, entrar... Pesquisar e orar. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas eu preciso de uma identidade. Mas eu não sei que identidade que é. Então, me deu uma luz. Eu, realmente, tudo que eu faço, assim, quando eu vou dar um passo, algo que eu aprendi é entregar nas mãos do Senhor. Isso eu aprendi com a minha mãe, né, com os meus pais, e aqui no ministério também, né? Algo que a gente sempre aprende é entregue seus planos, seus caminhos, tudo. O Senhor é bíblico isso. Então, eu sempre faço isso. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma identidade. Eu vou fazendo aqui, mas o Senhor me mostra o quê? E aí, um certo dia, tive a ideia, né, o Espírito Santo, de criar um vídeo lá falando como que eu fiz lá um roteiro de conteúdo para culto de Santa Ceia. Sim. E aí, esse vídeo, ele bateu mais de 1 milhão de visualizações. Meu Deus. Ele me trouxe mais de 15 mil seguidores. E aí, para mim, ali, não são os números. Para mim, ali é a resposta de Deus. Que ele falou, essa é a identidade. Aí, os 15 mil seguidores que aquele vídeo me trouxe, não era mais um tio que tem um restaurante, não é o rapaz da contabilidade, não. Era líderes de mídia, era pastores, era várias páginas de igreja me seguindo para consumir um conteúdo. Então, eu não podia mais falar para um público abrangente. Né? Precisava focar em um nicho. Sim. Aí, a partir dali, eu falei, tá bom, Deus, é isso. Então, eu preciso focar os meus conteúdos agora para as pessoas. Então, Deus entregou a identidade. Deus. E eu nem sabia que existisse um universo de mídia, assim. Sim. Que eu nunca tinha acompanhado, de fato, criadores específicos de mídia. Depois de eu começar a produzir esses conteúdos, que eu vi que realmente tinha várias pessoas já fazendo. Depois começou outras também, depois de mim. Mas eu não sabia que existia esse universo de mídia. Aí, melhor ainda, né? Eu tinha mais pessoas para depois acompanhar e ver onde eu estava indo. Mas tudo começou ali com o direcionamento de Deus. Então, eu comecei a produzir os conteúdos. Tudo que eu replicava lá no Bambi, fazia no meu perfil. Ensinando e, de fato, com o coração realmente de repassar. Nossa, estou aprendendo isso, vamos repassar. E aí, glória a Deus, montei um curso e hoje tenho alunos aí espalhados pelo Brasil, até em outros países. Caramba, Eu recebi mensagem de inclusive, que estava em Moçambique, na África, fazendo missão e precisava produzir conteúdos para mostrar para as pessoas como era a missão, mostrar também para quem oferta, né, como estava indo. Então, eu fico muito feliz de alguma forma, esse trabalho está abençoando a igreja, né? Outras pessoas. Você vê que tudo foi realmente um plano de Deus. Senhor guiando, né? Direcionando tudo ali. Exato. Então, hoje eu olho para trás e, na hora, depois desse boom todo, que eu lembrei, eu sentadinha lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus para fazer a prova do Enem, dessa oração que eu fiz. Eu falei, se for da tua vontade, né? E aí ele usou isso para o reino dele. Então, inclusive, uma vez eu fui na casa do apóstolo e ele falou assim, você é formado em quê? Eu falei, em jornalismo. E aí ele me fez uma pergunta que eu saí de lá intrigante. Nessa época eu não era do mídia. Ele falou assim, o que a sua formação pode ajudar o reino de Deus? E eu saí com aquilo na cabeça. Eu falei, é verdade. Porque tudo que a gente faz precisa ser para Deus. Se eu sou uma médica, eu preciso fazer para o reino de Deus. Eu vou cuidar da saúde física do paciente, mas eu tenho a oportunidade também de cuidar da saúde espiritual dela. Melhor ainda, tratar os dois lados. Em um. Né? Cura das duas formas. Se eu sou psicólogo, também tenho uma grande oportunidade de tratar a mente da pessoa segundo a palavra de Deus. Então, nós temos que sempre pensar isso. O que é minha profissão? O que eu estudo? O que eu faço? Pode ajudar, de alguma forma, o reino de Deus. E aí que tá, né, pastora? Porque dentro de tudo isso, existe algo muito importante, que é o eis-me aqui, né? Isso. Não é o chamado. Porque às vezes as pessoas, em muitas igrejas, talvez outras pessoas de algumas outras igrejas tenham nos assistido agora também,
e pensa assim, mas eu não tenho um chamado para cantar, eu não tenho chamado para o mídia, eu não tenho chamado para dança. Só que a gente entende que não existe esse chamado. Existe o chamado de ser filho de Deus. Exatamente. Aonde você estiver, né? Então, você entendeu que era o eis-me aqui aonde eu estiver. Vai ser o eis-me aqui se eu estiver trabalhando numa empresa, vai ser o eis-me aqui se eu estiver trabalhando em casa, vai ser o eis-me aqui se eu estiver trabalhando na internet, vai ser o eis-me aqui aonde eu estiver, né? Então, eu acho que a importância de olhar para as redes sociais, para a influência que nós podemos ter através da comunicação hoje em dia, é pensar, eu preciso ser usada ou usado em qualquer lugar que eu estiver, né? Seja no meu trabalho, seja no meu Instagram, seja no meu WhatsApp, seja num simples devocional que eu mando para alguém. Enfim, nesse ponto, é muito do coração da pessoa de entender e não de ser chamado, né? Porque, não sei se você se depara muito com isso, as pessoas, elas pensam que existe um chamado no ministério que ela tem, né? E, na verdade, não. Não existe, não. Não existe. É que Deus, ele capacita. A gente, voltando lá nos princípios ali da Bíblia, quando Deus, ele estabelece como que vai ser o tabernáculo, né? Ele unge, né? Um artesão. Exato. E a Bíblia fala que ele dá sabedoria para ele, dá inteligência, dá capacitação. Então, a gente entende que ele podia ser já um artesão, ou ele podia ser uma pessoa, eis-me aqui, igual você falou, né? Mas Deus foi lá e derramou o Espírito Santo dele, com sabedoria, deu conhecimento, e para que ele pudesse ali fazer o que tinha que ser feito. Então, quando a gente realmente tem esse coração, não importa o local, não importa o quê, mas eu quero ser usada por Deus. Sim. Então, se hoje eu tiver que cantar, minha voz não é boa para cantar, mas se eu tiver que cantar, eu tenho que cantar. E o Espírito Santo de Deus é que vai convencer aquela pessoa. Então, às vezes, eu estou cantando super desafinado, super mal, mas se Deus quer alcançar a vida de alguém, aquela pessoa vai ouvir algo extraordinário naquele louvor, né? Então, a gente não pode ficar muito preso também ao perfeccionismo, né? Sim. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais, que tem tudo ser perfeito, isso, aquilo. Não. Lógico que é diferente da gente fazer as coisas de qualquer jeito. Não, para Deus, a gente tem que sempre buscar fazer o melhor. Sim. Né? Estudar, igual eu falei, para ser com excelência. Mas não significa que eu preciso esperar estar pronto para realmente colocar a mão na massa. Não, eu posso já... Comecei a cantar hoje, estou numa aula de canto, comecei a cantar hoje, já posso usar a minha voz. Porque eu preciso ficar super, hiper, mega afinada ao ponto de ir lá e fazer. Isso me lembra na época que eu comecei a fazer célula, que eu ainda era uma pessoa tímida, que não falava com ninguém. E eu falei, entendi, tem que ir fazer. Preciso pregar. E Deus colocou uma pessoa, e assim, foi muito de Deus mesmo. A pessoa que foi até a minha casa, não foi eu que fui na casa de ninguém. Então, a pessoa foi lá, foi comprar um aquecedor que a gente estava vendendo na internet. E a pessoa foi lá e ela falou, nossa, vocês são da igreja e tal? Falei, aí começamos a explicar. E ela, eu quero uma célula, eu aceito. Nossa. Falei, tá bom. Aí ela foi na minha casa, a primeira foi na minha casa, ela e mais 2 pessoas, tudo bem, tranquilo. A segunda foi na casa dela, e aí eu que ia ministrar a segunda. Quando eu cheguei lá, era mais de 10 pessoas na casa. Eu falei, Deus. Não, Deus. Tudo bem, Deus, eu já sou formada em jornalismo, mas assim, essa parte de estar na frente, de falar, de comunicar, ainda não é comigo. Né? E eu me tremia todo. E aí eu lembrava do líder falando, né? Não, vai, lê, Deus vai te usar da forma que você falar. E eu pus isso na minha cabeça e falei, tá bom, é isso daqui. E fui falando, e o pessoal lá depois, nossa, que palavra maravilhosa. Eu fiquei, meu Deus, eu aqui gaguejando, me tremendo, falando... Né, simples, né? Mas de uma porque forma foi simples, o Espírito Santo, né? E as pessoas entendendo. Então, é isso. A gente não precisa esperar ficar pronto. Precisa esperar o melhor dialeto. Exato. É falar, porque quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Você pode fazer perfeito. Se não for com o Espírito Santo de Deus, não vai ter transformação. Agora, uma pessoa simples, falando do jeitinho humilde dela, e tiver o Espírito Santo, vai acontecer. Isso entra em qualquer coisa, né? Porque, assim, se a gente for parar para pensar,
entrando nesse tema que nós estamos falando, a gente posta tanta coisa, a gente fala tanta coisa, a gente se comunica hoje de tantas maneiras. Hoje o mundo é tecnológico, né? O mundo é midiático, assim, se eu poderia dizer dessa forma. Tudo é tecnologia, tudo você tem que usar seu celular, tudo você tem que ir para algum lugar fazer. E a gente vive essa vida também ali. E transparece a nossa vida para outras pessoas através das redes sociais. E muitas vezes eu vejo, assim, que como a minha, eu digo não só de outras pessoas, mas a minha, a gente esquece muitas vezes de usar esse meio para salvar pessoas, para levar a palavra de Deus e expandir o reino de Deus também, né? Porque a gente posta tudo. A gente, às vezes, posta a nossa comida, posta o nosso dia, posta lá no... Qual é o nome daquele negócio que vem só uma hora... Você clica só uma vez e você só vê uma vez o que a pessoa colocou, que tá no Instagram novo agora. Pra você ver, gente, não acompanho nada. Qual é o nome, Felipe? Não é. É aquele que fica o quadradinho, Isso! né? Eu não uso esse daí, Eu também não uso. É aquele lá. Então, você coloca qualquer coisa lá, coloca lá você correndo, você comendo, você fazendo um monte de coisa. E muitas vezes a gente esquece de que, poxa, alguém aqui vai ver, alguém vai enxergar. E eu posso ter a oportunidade de fazer. Esses dias eu estava... No domingo, eu acho. Teve a gente estava no louvor e tal. E aí, depois eu vi um vídeo que o Mídia gravou do louvor. E eu senti no meu coração... Eu não gosto de postar nada nas minhas redes sociais. A gente é mídia, mas a gente não gosta de postar nada. Mídia só gosta de gravar, de atrás das câmeras. Compartilhar o que as outras pessoas estão falando. Por isso que, inclusive, esse podcast serve para nós também. Isso, para mim também, porque eu não gosto. E aí eu senti de Deus de fazer... Porque na hora que eu tinha visto o vídeo, eu fiz um devocional dentro de mim, sabe? Quando você pensa em algum versículo, você fala, nossa, isso aqui. E tava falando sobre Pedro, né? A gente ministrou um louvor nesse domingo falando sobre andar sobre as águas e tal. E aí eu lembrei da história de Pedro, e o apóstolo pregou sobre 1 Pedro, né? A gente tá nessa caminhada devocional. E aí eu lembrei de Pedro, e aí eu senti no meu coração, muitas vezes eu sinto no meu coração de... Poste algo com isso. Pra tal pessoa ver, alguém vai... Só que, sabe aquela falta de coragem? Tipo, acho que eu não vou postar. Não, pra quê, né? As pessoas vão estranhar eu postar no meu devocional, eu postar alguma coisa assim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou vencer isso dentro de mim. Eu vou postar sim, eu vou postar... Eu não gosto, mas eu vou postar o vídeo e eu vou postar o devocional. Eu não quero que as pessoas vejam um vídeo, eu quero que as pessoas vejam um devocional. E aí eu coloquei o devocional embaixo. Falei, Senhor, não sei para quem é, mas é para alguém. O Senhor tá incomodando meu coração, é para alguém. E aí postei, e aí algumas pessoas comentaram, enfim, não sei se falou com alguém, se ministrou a vida de alguém, se foi em específico para alguém. Mas isso me tocou muito, porque eu falei assim, poxa, eu posto outras coisas da minha vida, mas eu tô sido covarde de postar as coisas do Senhor, de usar o que eu tenho, usar a ferramenta que tem nas minhas mãos para alcançar uma outra vida que talvez esteja precisando. Porque às vezes a gente não consegue ir lá na casa da pessoa. A gente não consegue, como a senhora falou, você tem um aluno de Moçambique. Você não ia conseguir ir até ele, mas a sua rede social ia conseguir, o seu Instagram ia conseguir. Então, às vezes a gente tem sido tão covarde, mas a gente esquece que a gente também nesse ambiente precisa ser sal e luz, né? E como que você vê, assim, que a gente pode usar das ferramentas que nós temos, não apenas as redes, mas as ferramentas que nós temos, seja um celular, seja o nosso trabalho, seja as redes sociais, para ser sal, para ser luz na vida das pessoas, num mundo que muitas vezes tem sido até corrompido, né? Porque algumas igrejas, elas até... afastam os membros um pouco disso, né? De, não precisa, não é errado. Antigamente tinha muito isso, né? Crente não assiste TV, crente não vê isso, é pecado, tal. Crente não tem celular. Nossa, na época que lançou o celular, crente não tem que ser celular. Então, por muito tempo a gente foi muito prevensivo com isso, né? Foi uma pessoa meio ríspida, tal, meio aversiva às redes sociais. E hoje não. Depois da pandemia é um mundo... porque depois da pandemia, né, foi o único meio, né, da igreja se manter ali aberta, né?
Exato. As portas físicas estavam fechadas, mas aí todas elas foram abertas ali no digital, né? Exato. E como que a senhora vê isso? Dentro do mundo que muitas vezes nós vemos como corrompido, tipo, é um mundo perdido, as redes sociais, a TV, tudo. Como que o cristão deve entrar nesse mundo para influenciar, para salvar as pessoas? Mano, isso é legal porque tem muita gente que acha que a internet é de Satanás. E não é. É uma ferramenta que Satanás ele utiliza muito, né? Para corromper as pessoas, como você disse. Só que a igreja ela precisa estar onde as pessoas elas estão. Né? E tem diversas pesquisas aí que apontam que o Brasil é o terceiro país do mundo que consome Instagram. Sim. Perde só para os Estados Unidos e para, se não me engano, para o Irã. Não, Irã não. É outro país aí, mas é um país lá da Europa. Sim. Mas terceiro lugar, meu Deus. Olha quantos países existem. Somos o terceiro. E o brasileiro passa, em média, 3 horas no Instagram. Então, eles passam 3 horas assistindo o quê? Tem muitos conteúdos, como eu disse, que Satanás se influencia desses conteúdos para corromper as pessoas. Então, nós, como igreja, se existe ali muitas pessoas dentro daquele lugar, a gente tem que estar ali sendo, igual você falou, sal e a luz. E, então, a gente tem que realmente deixar a vergonha de lado, igual você falou. Isso também fala comigo também, porque eu tenho esse receio, mais de... Eu entendo você falar de compartilhar o louvor, porque que vai parecer que eu estou me mostrando e tudo mais. Vou compartilhar aqui que eu estou lendo a Bíblia, quer dizer que eu estou me mostrando. Não é isso. E a gente tem que lutar contra esses pensamentos, porque realmente a gente precisa mostrar quem nós somos. Sim. Né? Porque, igual você falou, postamos tudo o que fazemos. Postamos que estamos na academia, postamos o que estamos comendo, mas o principal... A principal comida a gente não está mostrando. A gente tem que perder essa vergonha e postar. Não importa se é só um versículo, porque Deus vai falar. A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Que as tiazinhas, as vovozinhas, elas ficam ali no WhatsApp mandando para todo mundo aqueles postzinhos lá de bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Só que esses posts sempre tem uma palavra, né? Deus abençoe o seu dia, né? Tem uma oração ali. Então, elas estão evangelizando sem vergonha alguma. E as pessoas acham chato. Mais um bom dia desse. Mas quando precisa de oração, vai pra essa tiazinha. Exatamente. Então, assim, olha, essas pessoas mais velhas estão usando uma ferramenta que elas têm disponível hoje para espalhar o amor de Deus. E a gente precisa fazer isso. Não só no Instagram, mas na ferramenta que você tem em mãos, que você mais consome. Porque tem alguém ali que precisa, por mais simples que seja. A gente também estava comentando nos bastidores, né? Que eu tive a experiência de fazer uma célula com uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela comentou que voltou porque ela estava numa situação ali no hospital com o filho dela. E quando ela abriu o TikTok, o primeiro vídeo que apareceu foi um vídeo com o nome dela e um versículo, uma palavra de Deus, com aquilo que ela estava vivendo naquele momento, né? Que foi uma coisa para fortalecer aquele momento dela. E ali ela se lembrou, né, de uma vida com Deus que ela já teve antes. E ela orou ali no hospital, dizendo, pai, eu tenho que sair daqui e correndo para os seus braços. E foi aí que, quando ela saiu, ela nos procurou para fazer uma célula. E depois ela não continuou na nossa igreja, mas foi para outra igreja, que ela vai até hoje. Então, um simples vídeo que a gente até fala, nossa, mas que vídeo simples. Mas um vídeo simples que alcança a vida de uma pessoa. Então, eu preciso, sim, me posicionar nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas no local de trabalho. Que às vezes a pessoa que você trabalha, que você estuda, nem sabe que você é um cristão. Não sabe nem que você vai na igreja. A gente precisa mostrar para as pessoas. Porque a gente não tem vergonha, por exemplo, de vestir a camisa de um time e falar que eu sou tal time. Né? A gente não tem vergonha, muitos não têm vergonha de falar de qual político que se defende, né? Sim. E a gente não pode ter vergonha de mostrar o evangelho de Deus. E a gente tem que pensar, alguém está ali necessitando, passando fome. E a gente precisa levar esse alimento. De amar mesmo, né? Porque hoje, até que muitos cristãos, eles têm entrado muito nas redes sociais, eles têm crescido muito, né? O público cristão tem crescido bastante.
E as pessoas que consomem conteúdo cristão têm crescido bastante, a gente sabe. Mas muitas vezes é para brigar, para ir um contra o outro, para pregar contra coisas que nada a ver, sendo que você poderia estar falando da cruz, de salvação, de Cristo, mas usa tua rede social para ir lá atacar o irmão. Eu vou, meu, gente, pelo amor de Deus, faz isso. Eu que trabalho com isso e, né, automaticamente tem que consumir, realmente. Tem coisas que, sabe, deixa o coração muito apertado, porque realmente, ao invés de estar utilizando a ferramenta da maneira que deveria, não está, né? Sim. Está ali criando contenda. E Deus falou já, o reino dividido não subsiste. Então, se o reino não subsiste estando dividido, para que eu vou criar uma divisão? Então, eu vejo muitas pessoas... sai uma notícia de um pastor que cometeu um pecado, é afastado. Ao invés da pessoa ir lá e comentar assim que o Espírito Santo alcance a vida dessa pessoa, que ele chegue ao arrependimento, vamos orar para que ele continue firme na presença de Deus, né? Que seja um homem de Deus, um exemplo. Não, aí começa a criar uma contenda, compartilha, tá vendo? Mais um. Não, isso não é necessário. Exato, porque tá atrás de uma tela, muitas vezes a gente se torna juiz. Isso é muito importante da gente falar, porque a gente tá falando também da gente usar as redes sociais para fazer, para completar o ID, mas também de tomar cuidado do para que a gente usa isso. Porque atrás de um celular é muito fácil a gente se tornar um juiz, né? O que eu acho tá certo. Não tem ninguém ali na nossa frente para debater, não tem ninguém ali na nossa frente. E é muito difícil de você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando para você, olha, não. Não, porque não tem ninguém ali que vai demonstrar uma reação. Não tem uma consequência ali. Exato, né? Então, é muito complicado, porque aí a gente acaba se tornando muito juiz de algumas situações, né? E Jesus, ele nos chama para amar as pessoas. Exatamente. Né? Amar os nossos inimigos, amar as pessoas que a gente não concorda. E não, eu acho que dentro do reino de Deus não pode existir o não concordo ou concordo, né, pastor? Não tem. Não tem esse de eu acho. Exato. É o que a palavra de Deus diz. Mas eu também tenho que mostrar a palavra de Deus com amor, com mansidão, com paciência. Porque Jesus, ele foi o maior influenciador que conhecemos. O maior comunicador que a gente conhece. Estamos aqui por causa dele, né? 2000 anos depois dele ter sido entregue numa cruz, né? Ressuscitado. Exato. Então, olha só, que grande influência. E é interessante, pastora, assim, sem querer te interromper, mas interessante porque a senhora falou isso agora, porque, assim, Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio sem rede social, sem ninguém compartilhando o conteúdo dele. Eram cartas, pessoas tete a tete, boca a boca falando, mas por que perpetuou? Por causa do trabalho do Espírito Santo de Deus, né? Exatamente. Então, assim... A gente tenta muitas vezes ir por força e violência, e o Senhor fala, mas é pelo meu Espírito. Exatamente. O Jesus, ele conquistou tudo isso nesses anos todos, porque olha como ele chegava nas cidades. Havia ali milagres, cura, transformação, mas para ter esses milagres, era o posicionamento de Cristo. O posicionamento dele era chegar no local e não importa a classe social, não importava o que a pessoa estava fazendo ou deixando de fazer, não importava nada. Ele tinha um olhar de graça, de misericórdia, e demonstrava o amor de Cristo ali e só anunciava o evangelho. Ele não ficava, isso está errado. Não, ele chegava lá, uma mulher adúltera, não, só não peques mais, em paz. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, olha só que misericordioso. Então, eu e você e todos nós precisamos ser assim, como Jesus. Essa influência de misericordioso, que é o que falta, principalmente nas redes sociais, igual você falou de juiz, né? As pessoas julgam muito e ali, como é uma terra que não tem lei, não tem dono. Não tem dono nenhum, então as pessoas se acham, se sentem no direito de falar como devem falar. Mas não, se você é um filho de Deus, se você se diz um cristão, você não pode falar, escrever ali no comentário, compartilhar as coisas da forma que você bem entende. Você tem que compartilhar conforme a palavra de Deus diz. Exatamente. E coisas que edifiquem o corpo de Cristo e outras pessoas. Para que eu vou compartilhar algo que
vai fazer a pessoa ter menos fé em Cristo. Não faz sentido. Eu tenho que pegar aquilo ali. Chegou até mim, Senhor, ore pela vida daquela pessoa, mas que aquilo ali pare em você. Sim. Compartilhe coisas boas, né? Exato. A Bíblia fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, você não vê lá nos evangelhos ele falando da vida das pessoas. Pelo contrário, ele fez um grande milagre na vida da filha do Jairo. O que ele pede para os discípulos? Não conte para ninguém. Que isso? Se fosse hoje, a galera, olha, estou aqui, ó, filho. Exato. Olha o que acabou de acontecer. E existem situações que Jesus falou, não conta. Não conta. Então, tem situações à parte que não é para você ir falando, né? Sim. E continuando nesse lado, né, de o que devo falar ali ou não, é isso, se posicionar como Jesus. Ele falaria isso, ele comentaria isso. Exato. Ele responderia a pessoa ríspida. Ele faria uma divisão, porque algo que eu vejo muito, 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 e que é lamentável, a própria igreja estar dividida. Uma coisa, Exato. outra, preciso falar, né? Temos vários corpos de Cristo, né? Vários membros do corpo de isso. Cristo. Corpo é um só, corrigindo. Mas nós temos uma diversidade que é importante para alcançar diversas pessoas. A multiforme sabedoria de Exatamente. Deus, né? Então, o que a outra igreja está fazendo ou deixando de fazer, deixa aquela igreja quietinha. Se ela está sendo direcionada por Deus, amém. Exato. Né? Se não, amém também, porque aí é ela com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Exato. E aí eu não posso ir na rede social e ficar, porque tal igreja é uma seita, porque eles fazem isso que não é correto. Gente, deixa aquela igreja fazer. Às vezes ela está conquistando mais alma para Jesus do que a própria pessoa que está falando aquilo, né? E a gente vê essa situação acontecendo em Atos, né? exato. Naquele debate lá em que eles estão debatendo os discípulos. Os discípulos de Jesus são uma seita. Esses tals não são isso. E aí são vários fariseus, saduceus, todos juntos, debatendo contra os discípulos de Jesus. E aí se levanta um homem e fala assim, gente, você não viu que algum tempo atrás se levantou um povo que caiu? Se o que eles estão fazendo vierem de Deus, não vai adiantar fazer nada contra eles. Porque se vier de Deus, Deus vai lutar por eles. E vai continuar. Mas se não vier de Deus, a gente não vai precisar fazer nada também. Porque vai acontecer. Vai cair sozinho, exatamente. Então, aquele homem se levanta acho que como uma sabedoria também de entender o que nós precisamos fazer. É somar ou dividir? É usar para salvar ou dividir? É usar para amar ou dividir? Porque senão a gente fica conhecido também como o crente... As pessoas que não conhecem a Jesus, elas vão olhar e falar, poxa... Nossa, isso daí é igreja? de Deus? Exato. Né? Mas é o que acontece, infelizmente é o que está acontecendo, né? As igrejas se dividindo como, na verdade, deveria ser só um corpo, né? Guiado por Cristo Jesus. E não importa, de verdade, não importa o que estão fazendo ou deixando de fazer. Não sou eu que tenho que analisar isso, quem tem que analisar é Deus e como... Sim. Né? Você lembrou bem da passagem. Se não for de Deus, vai parar. Então, se não parou ainda, é porque é de Deus. Exato. Se essa igreja está conquistando muitas vidas para Jesus, as pessoas estão sendo transformadas, porque o Espírito Santo está ali. Sim, tem uma obra, tem um propósito. Exatamente. E eu não tenho nada a ver com isso. Senão, né, Jesus fala, não julguem para não serem julgados. Senão, na frente de Jesus, ele vai falar, então, vou te analisar agora conforme você analisou o meu corpo. Já exato. pensou? Então, a gente precisa mudar esse posicionamento. Não só nós, como mídia, mas todas as pessoas em si. Todos que já tiveram encontro com Deus, que entende o seu posicionamento como um filho de Deus. Precisa se posicionar na internet como um filho de Deus. Tomar cuidado com o que compartilha, com o que vê, com o que assiste, com o que dá palco, né? Porque hoje em dia, se você passa mais de 10 segundos num vídeo, você já está dando muito palco para aquilo, né? Já está dando muito palco para aquele assunto. E a gente precisa escolher o que os nossos olhos querem ver, né? O que os nossos olhos vão ser alimentados. Eu faço algo que é deixar de... No caso, se eu sigo uma pessoa que eu vejo que ela
não está seguindo os princípios bíblicos, eu deixo de seguir. E aponto ali para as redes sociais que aquele conteúdo não é interessante para mim, para que ele não apareça mais. Sim. Porque de tanta gente consumir algo, acaba que aquilo entra uma hora e se torna verdade dentro de mim. Então, é verdade. a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de olhar um conteúdo e ver, meu Deus, isso daqui não agrada ao coração de Deus. Sim. Pode nem estar tão explícito assim, mas você precisa entender aquilo e ir lá nos botãozinhos do lado lá, clicar, não tenho interesse nesse conteúdo. Para que o Instagram entenda que aquilo ali não vai ser mais enviado para você e você consumir só coisas que realmente vão edificar a sua fé. É isso que a gente também precisa fazer. A gente precisa compartilhar, né? Não ser juiz, compartilhar coisas boas, mas também visualizar coisas boas. Sim, exato. Usar daquilo ali para também ser alimentado de coisas boas, porque tem muita coisa boa, né? Tanto que a gente pode contar vários testemunhos, já pra gente ir encaminhando assim, mas a gente pode contar vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas. Acho que a senhora deve ter muitos testemunhos, principalmente por causa do seu conteúdo, daquilo que você usa nas redes sociais para alcançar outras pessoas. Mas a gente tem um conteúdo até mesmo da nossa igreja, né? De pessoas que vieram para cá, que conheceram a Jesus através de um conteúdo que foi postado, através de um post de culto. Eu fui ver o post do culto, eu vi onde era o endereço, eu vim conhecer a igreja. A gente tem esse testemunho, inclusive, eu e a Yara comemoramos a gente, muito. Uma alma, obrigada, que Deus. Uma pessoa que foi, né, no último encontro com Deus que tivemos em maio, ela veio das redes sociais do Instagram, né? Ela conheceu o culto de manhã pelo Instagram e quando a gente ficou sabendo disso, nossa, ganhamos alegria. O nosso ano, né? E ela continua, tá firme, né? tá firme, tá caminhando. Então é isso, é até interessante falar sobre, porque às vezes as pessoas compartilham aquilo que difamam o corpo de Cristo, porque assistem coisas que não agradam o coração de Deus, muito por conta da preocupação dos números. Sim. Né? A gente não tem que se preocupar ali com os números no Instagram. Se eu postar um conteúdo tal, tem que ter tantas visualizações, Sim. que é um conteúdo que deu certo. Né? Tem 1 milhão de visualizações, então esse conteúdo deu certo. Não, esse conteúdo só vai dar certo se você realmente alcançou a vida de alguém, né? Exato. Transformou a vida de alguém. Se não, não deu certo. Exato. Né? Porque para Deus é transformação. E principalmente as igrejas, assim, né? Se preocupam muito com isso. Mas não se preocupam com alcançar pelo menos uma vida, gente. Se todo o trabalho, né, que a gente fizer aqui no Mídia for para uma pessoa, glória a Deus. Pelo menos a gente vai chegar com fruto lá no céu. Exato. Né? E isso entra para quem tá assistindo também. Tipo, às vezes as pessoas podem pensar, mas eu não faço parte do Mídia, então não é minha responsabilidade. Isso. Mas o que você e eu publicamos? Né? O que você coloca lá no seu Instagram? Você pega o postzinho do encontro e coloca lá no seu status? Mas ninguém vai ver, ninguém vai notar. Mentira. Vai. Nota, percebe. Quantas pessoas a gente já não alcançou por causa de um postzinho no status, né? E às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tantas pessoas assim. Se você tem 50 seguidores, pensa em colocar 50 pessoas nessa sala aqui. Coloca ela pra te ouvir. Agora fala na frente de 50 pessoas. É muita gente. 50 pessoas é muita gente. Imagina uma célula. Eu queria uma célula com 50 pessoas. Uma célula com 50 pessoas. 50 pessoas. Então, 50 pessoas. E aí, vamos supor que 10% Sim. dessas pessoas vão ouvir realmente a sua mensagem. E aí, uma delas, 10% é 5, mas só uma vai aceitar Jesus. Você já ganhou. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar mais em se posicionar como Deus, porque se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria, sim, usando todas as ferramentas possíveis, sem vergonha, sem nada, para salvar, não importando se o conteúdo, né, na linguagem de mídia é flopar, né? Se não teve muitas visualizações, o conteúdo flopou, ele não estaria nem aí. Se o conteúdo estiver marcando lá, só 100 pessoas viram, glória a Deus, 100 pessoas viram. Né? Exato. Até porque Jesus esteve nos... Lógico, Jesus influenciou nos piores ambientes. Jesus não estava lá para compactuar, porque às vezes a gente não entra num jejum de Instagram, não entra nisso, naquela justificativa. Mas é que eu tô ajudando. E, na verdade, muitas vezes, a gente está compactuando. Jesus, ele esteve, por exemplo, em Cesareia de Filipe, que era considerado a porta do Hades ali, né? E ele esteve lá, ele pregou, ele falou para Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não podem ir contra ela, lá em Cesareia de Filipe. Então, assim,
Imagina os discípulos. Meu Deus, Tá ele não falando tá disso entendendo aqui, aonde né? eu tô aqui. Ele tá por fora do Exatamente. que eu estou passando aqui nessa cidade. Exato. Então, isso, pastora, realmente é muito real de saber que Jesus estaria, assim, também nesses ambientes, influenciando e salvando, né? Porque a gente também precisa ter esse equilíbrio, né, pastora? Eu acho que tudo é sobre... Um equilíbrio. Equilíbrio, né? Saber que a nossa principal ID é no tete-a-tete, é no pessoal, mas também usar das outras ferramentas para alcançar pessoas ali. Isso é até importante que você falou do equilíbrio, porque assim, a gente também não pode ficar preso. Agora eu vou ser um evangelista na internet. Agora eu vou ser Meu chamado na internet. Agora eu vou pregar o evangelho na internet. Não. Amém, glória a Deus, que você pregue o evangelho na internet, mas que não fique preso a isso, porque a Bíblia é muito clara, né? Jesus, ele fala, portanto, vão e façam discípulos. Ele não fala para você evangelizar, ele fala para fazer discípulos. E a internet é uma ferramenta de evangelismo, não de você discipular. Exato. Porque o discipulado é aqui, ó. Tete a tete. Tete a tete. Não, é impossível você ficar discipulando ali no Instagram, com seus stories, com seus reels. Diferente de ter um conteúdo de discipulado, mas você discipular é no tete a tete, é você conhecer a vida da pessoa, o que ela está passando, é você direcionar a vida dela conforme, né, a palavra de Deus naquilo que ela está passando. E você só vai saber isso tendo um convivência. Então, a internet é para a gente trazer as pessoas que estão longe de Cristo para perto, ou a pessoa que nunca conheceu Jesus, que ela possa se interessar ali. Se ela, nossa, preciso disso, eu estou ansioso. E essa pessoa compartilhou que eu preciso lançar a minha ansiedade nesse Jesus. Quem é esse Jesus? Então, pode ser um gatilho, um start, para aquela pessoa começar a andar com Jesus. Mas a parte que Jesus nos ensina ali de discipular não é na internet. Então, que as pessoas evangelizem. Poste seu devocional, não tenha vergonha. Poste ali, não precisa ser de vídeo, pode ser de texto, né? Poste nos status, em todos os lugares. Mas que você também fale do amor de Cristo para a pessoa que está no seu trabalho, para a pessoa que está estudando com você, para a pessoa que está num ponto de ônibus com você. Porque é o que Jesus nos chamou para fazer. E viva de verdade, né? Porque às vezes a gente tem... O principal, né? Exato, porque se não posta, mas também... Não vive. Não vive, é muito difícil, né? Até porque o Espírito Santo não vai ter o espaço de trabalhar aquilo que você está semeando em outro lugar, né? Exatamente. A gente ouve muito sobre isso, assim, e tem sido muito interessante ver esse avanço do cristianismo, esse avanço da evangelização nas redes sociais e em tudo que Deus ele está fazendo, né? E, pastor, em algum momento, assim, você sentiu vontade de parar, vontade de não... de abandonar, de falar, talvez eu não tenha que postar mais nada, vou ficar só cuidando da igreja, cuidando dos meus discípulos, pregando o evangelho tete a tete aqui, não vou mais nas redes sociais? Várias vezes, né? Todo dia, todo mundo tem os seus dias maus, né? E aí tem dia que você fala, meu Deus, não dá não para produzir conteúdo, realmente. Deixa isso para outra pessoa. Ainda mais que aqui no Ministério a gente costuma ter várias tarefas. Todo mundo que é envolvido, né? Tem muitas tarefas. E acaba assim, né? O Ministério tendo um pouco mais de atenção e algo que, assim, eu não abro mão, né? De viver ali nas redes sociais, né? Até eu fujo muito das ideias dos marqueteiros, né? Já conversei até isso com você, que os marqueteiros aí, os gurus da internet, ficam ensinando, porque você tem que fazer assim, assim, assim. Eu me coloquei como filha de Deus e entendi que o que eu tenho hoje não foi eu que fiz, foi Deus que direcionou tudo. Então, eu vou na contramão do que estão falando. Tem que fazer tal coisa. Não, eu não tenho que fazer. Se realmente for para dar certo, para alcançar alguém, para ter resultados, tanto na vida de alguma pessoa, de transformar, mas também resultados na minha vida profissional, Deus vai fazer, não importa nada, não importa algoritmo, não importa nada, né? Então, isso eu tenho na minha mente. Então, às vezes, não estou ali tão presente como os marqueteiros me ensinam a ser, mas por conta do ministério. E, como eu disse, eu não abro mão de viver isso que a gente vive hoje. Né? A gente está falando aqui de célula, nós temos compromissos.
em fazer célula com as pessoas, em discipular as pessoas, compromissos de fazer o reino de Deus avançar aqui no físico, né? E ali no digital é uma extensão, né? Mas Exato. o principal que Deus entregou está aqui. Então, eu tenho que viver aqui primeiro e depois eu vivo lá, né? Sim. E não posso parar porque Deus, inclusive, já em profecias, falou, não. em profecias aí, em orações com os irmãos 12, ele falou nitidamente, né, que foi ele que capacitou o que eu estou fazendo hoje e ele que vai me usar. Então, eu tenho essa convicção. Por isso que eu até falei que eu fujo do que os marqueteiros falam, porque eu tenho essa convicção de que Deus falou, está falado. Sim. Ele que capacitou mesmo e ele vai me usar da forma que ele acha que deve ser usado. Então, amém, eu vou seguir nesse direcionamento. Então, por mais que a carne grite, desiste, eu não posso, né? Porque eu tenho que seguir, ser fiel a Deus. E é isso que a gente tem que fazer, independente da nossa área de trabalho, de onde nós estamos, né? Se Deus te colocou ali, Ele vai fazer você frutificar ali, né? Você tem que seguir só os princípios dele, ser obediente, fiel à palavra dele, né? Se falarem alguma coisa para você se posicionar de uma maneira que não agrada a Deus, que está contra os princípios dele, fuja. Mas eu vou perder. Algo que eu aprendi muito aqui no ministério é quem perde, que ganha, né? Tem até um louvor acho que do Morada que fala, né? Quem perde, quem ganha. O líder é servo, o pobre é rico. Sim. E é exatamente isso. Eu estou perdendo aqui agora, mas estou ganhando com Deus. E lá na frente, Ele vai abrir algo muito melhor, muito maior do que eu estava vivendo. Exato. Exatamente. Bom, a gente vai encaminhar para o final, mas a gente está numa temporada de encontro, né? Está chegando o nosso encontro de Volta ao Jardim. Para você que está assistindo, que talvez não conheça, talvez conheça o conteúdo que a pastora Larissa produz, me conhece alguém que te recomendou esse podcast, não conhece muito o nosso ministério, nós fazemos o encontro de Volta ao Jardim, né? E a gente faz todos os conteúdos do encontro também, para que outras pessoas elas possam olhar para o encontro com Deus e serem ali talvez alcançadas ou convencidas pelo Espírito Santo de Deus a se interessar, a ir, a participar, para serem salvas. E a gente está fazendo exatamente isso, tudo isso para que a gente tenha mais uma ferramenta, né? Para salvar. Então, talvez você está assistindo esse podcast e fale assim, talvez não, né? Muitas pessoas que são do nosso ministério não são tão ativas assim nas redes sociais em relação às coisas do reino. Eu vejo muito que a gente é ativo em postar a nossa rotina, compartilhar coisas ali do dia a dia, coisas normais, coisas que não tem muito a ver com o cristianismo, né, na questão de evangelização. E talvez eu olhe e fale, nossa, isso aí não é para mim. E não. É para todos. É para todos nós. Nós precisamos usar desse meio, né, pastora? Para salvar. Então, talvez você esteja aí assistindo e talvez não tenha tido coragem ainda de mandar mensagem para aquele teu amigo, de mandar um vídeo, de ver um post do encontro e mandar no status de uma pessoa, ou mandar no status, não, na conversa de uma pessoa, enfim, de mandar um áudio orando por alguém. E isso pode mudar tanto a vida de alguém, né? Usar desse pequeno meio que precisamos ser ousados, né? Exato. E Deus fala que nos dá um espírito de ousadia, né? E a gente precisa ser ousado de compartilhar aquilo que a minha igreja está fazendo, né? Talvez a pessoa que está nos assistindo aí seja de uma outra igreja, mas compartilhe, né, o que Deus está fazendo ali na sua igreja, porque realmente alguém pode ser convencido pelo Espírito Santo e decidir fazer parte daquilo ali. E o bom é que o mídia, ele já produz os conteúdos, então, às vezes, as pessoas que podem pensar, eu gosto do Instagram, mas só para assistir, não sou muito de postar, tenho vergonha ali de postar alguma coisa, até vergonha de postar o meu devocional. Então, poste o que o mídia está fazendo. Que já é uma forma também de você ajudar, né? Inclusive, eu até conversei esses dias com uma pessoa da nossa igreja e expliquei um pouco como que o Instagram funciona, né? Quando a gente posta o conteúdo, vai primeiro para os nossos seguidores. Mas precisa da interação, né, dos nossos seguidores para que eles cheguem em outras pessoas que não conhecem o nosso ministério, né? E pensa, se eu tenho 10, 20, 30 pessoas da igreja compartilhando algo que nós postamos aqui no perfil da igreja,
é uma chance de alcançar vários universos. Exato. Porque quantos seguidores essas pessoas têm? Digamos que 20 pessoas, né, compartilharam e cada uma tem 100 seguidores. Então, é 20 vezes 100 Exato. oportunidades de pessoas assistindo aquele conteúdo e alguma delas ali ser tocada por Exato. Deus e querer fazer parte. Então, Talvez é muito importante. ali num momento de depressão, num momento de crise de ansiedade. Exatamente. Às Pensando vezes até tem- se matar e tá ali. Às vezes ouvindo tem alguma coisa. alguma amizade antiga, né? Que você já se relacionou com essa pessoa, sei lá, na faculdade, em algum lugar, mas pelo trabalho você se distanciou dela, então você não está ali vendo o que ela está passando. Mas ainda assim, um segue o outro, aí você compartilha, essa pessoa entra em contato e fala, nossa, era exatamente o que eu precisava. E aí você nem imaginava que aquela pessoa que um dia já foi tão próxima de você estava passando por uma situação complicada, precisando de Exato. Deus. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, Sim. mais sensível. E, de novo, sempre pensar, Jesus, o que ele faria no meu lugar? Ele estaria aí dando um repost, compartilhando, Exato. mandando para várias Exato. pessoas, né? Para que... Exatamente. Imagina, o Paulo, nossa, isso daqui faz o meu alcance ser muito maior do que até as minhas Bora, cartas. vamos usar. Vamos usar. Porque as cartas são isso, né? Exatamente. As cartas foram um meio de deixar de geração para geração aquilo que Jesus falou. E hoje nós temos as redes também para isso. E eu né? imagino que, né, na época que ele estava escrevendo, ele só estava realmente direcionando ali para um povo, mas não imaginou que seria para o nosso povo também, né? Exatamente. Então, o nosso conteúdo hoje que nós possamos compartilhar ali, pode alcançar pessoas daqui a 100 anos. Exato. Porque alguém foi tocado e aquela pessoa marcou a vida dela e ela vai passando aquilo de geração a geração. Fechou. É verdade. Amém, pastora. Glória a Deus. Se deixar a gente falar, né? Não, Tá se vendo? puder, a gente vai até... A pessoa que não tinha comunicação nenhuma, agora se deixar, vai fala. Isso é muito interessante, porque nós pensamos, eu pensei assim agora, né? Estava aqui falando e a gente estava pensando sobre isso. Se amanhã você descobrisse que uma pessoa seria alcançada por um conteúdo que você postou hoje, será que você se posicionaria? Será que você postaria ou você deixaria de postar? Ah, com certeza, né? Né? E se, vamos especificar mais, né? Se esse conteúdo fosse específico para um familiar seu, né? Um grande amigo seu. E aí, esse conteúdo depende da salvação dessa pessoa. É, Então, com certeza, sim. a gente faria, né? E talvez as pessoas, elas falam, mas a minha rede social foi muito zoada, agora eu vou... Não tem essa. E é um testemunho também, né? De, antes eu era assim e olha o que Deus fez, Isso né? é legal. Eu já vi alguns perfis de pessoas que eram, por exemplo, homossexuais, né? E ali no perfil dele estava nitidamente. E ele pegou todos esses vídeos, essas fotos e mostrou, tá vendo quem eu era? Só que depois tem encontro com Deus, olha quem eu sou agora. Sim. E aí mostrou essa libertação e voltando à identidade que Deus deu. Então, realmente, você pode ter feito coisas ali nas suas redes sociais mostrando uma pessoa, né, que não agrada a Deus, mas que você possa usar isso como testemunho. Sim. Porque imagina alguém falar, nossa, Deus fez isso na vida dela, então é possível fazer na minha, ou na de um parente, às vezes a pessoa tem um parente na Sim. situação que você se encontrava antes, então é importante a gente não ter vergonha, né? É verdade. De se expor, porque é o que Deus fez na sua vida, né? Como eu estou me expondo aqui agora, foi o que Deus fez. Como é uma pessoa que não se comunicava, tímida, não Sim. falava com ninguém, agora se comunica. É milagre de Deus. Meu Deus. Então, eu preciso realmente agora falar, mas não besteiras, coisas que não vão agregar na vida das pessoas. Sim. Preciso falar o que Deus está fazendo na minha vida. Sim, porque ele te capacitou Exatamente. para isso, né, pastora? E isso que é importante as pessoas sempre lembrar, né? Deus, ele vai usar você na capacitação que ele te deu. Então, só deixa, só vai. Permita, né, fluir ali do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Glória a Deus, pastor. Aí, para nós finalizarmos, você tem algum recado? Talvez para essa pessoa que não posta nada na rede social sobre a igreja, sobre o reino de Deus, não usa para evangelizar. Ou talvez para alguém que está nos assistindo, que é da igreja, é movido até mesmo no mídia da sua igreja, mas ainda não tem essa ousadia de pegar e usar as redes sociais ali, usar o Instagram da sua igreja para salvar, para alcançar pessoas. O que você diria para essa pessoa, tendo vivido todo esse processo
E não apenas para ser essa pessoa que está usando da sua influência na rede social para salvar, mas também no seu pessoal, que é uma pastora hoje, que pastoreia, que cuida de uma igreja. O que você diria para esse filho de Deus que ainda não entendeu o quão importante é se posicionar nesse meio? Eu daria uma... Como que fala quando a gente vai pedir algo para as pessoas? Me ajuda. Fugiu a palavra. Na cabeça. As duas são ruins. Um desafio. Um desafio. Um desafio de já mandar um versículo para 5 pessoas aí nos seus contatos que você sabe que não tem uma vida com Deus hoje. Sabe? Um convite para ela. Um convite de Cristo para essa pessoa. Então, eu diria isso. Esse desafio, mas... Ai, Larissa, eu tenho vergonha. Não... Esquece sua vergonha, ora. Peça um direcionamento para Deus, para Ele te dar o versículo e Ele te entregar as pessoas. Sim. E só posta. E se você usa Instagram, qualquer outro tipo de rede social, use para a honra e glória do Senhor. Seja um bom testemunho nas redes sociais e fora dela também, que é importante. Exato. Às vezes a gente demonstra ali, que posta que vai para a igreja, posta... que está ali orando, fazendo, mas trata mal o irmão, não perdoa, não é humilde, né? Então, nós precisamos ser real em tudo, né? Sim. Ser real ali no digital, mostrar uma vida com Deus, mas principalmente fora dela também. Ser um exemplo, de fato, de filho de Deus nas ações, nas falas. E é isso. Então, o desafio está lançado. Envia aí um versículo que Deus vai colocar no seu coração para 5 pessoas aí no seu WhatsApp, ou coloque também no status do seu WhatsApp, do Instagram, enfim, que eu tenho certeza que Deus vai alcançar alguém com esse versículo. É isso, glória a Deus, está desafiado, você está não apenas desafiado, mas está convidado pelo próprio Deus a fazer isso. Mas Deus não me chamou, Ele está tocando no seu coração agora. Então, faça, eu tenho certeza que a gente vai ver frutos disso, né? Oramos por isso, porque nós oramos também, né, por tudo que produzimos aqui. Para não ser em vão, né? Muito importante, mano. Lembrar as pessoas, orem por tudo. Não só com os planos, né? Que, como eu disse, né, no podcast, de entregar os planos, mas ore para tudo que você vai fazer. Senhor, eu vou mandar essa mensagem. Ore antes. Para que não seja a gente fazendo, mas seja Deus. Assim como a gente ora sempre aqui no podcast, para não ser a gente, mas ser o Espírito Santo de Deus. Então, é isso. Nem que seja uma foto simples que você vai compartilhar, mas ora, Senhor, alcance essa pessoa. É isso. Pastora, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A gente sempre conversa, mas é uma honra ter essa conversa com a senhora, aprender mais, aprender com tudo que Deus tem feito na sua vida, usado a sua vida para ministrar as pessoas e para nos ensinar também, porque a gente aprende muito a ter ousadia com você, né? De ir fazer e tem que ir usar, tem que fazer para alcançar pessoas e ver realmente o seu coração de fazer para salvar. Não fazer porque quer número, não fazer porque quer visualização, não pra fazer para aparecer, mas fazer para salvar, para ter realmente ali salvação das pessoas. Que é para isso que a gente foi chamado, né? Exato, para salvar. Chamados para salvar. Chamados para fora para salvar. Nossa visão. Exato. Então, é isso, gente. Finalizamos mais um Ser Filho Cast, e envie esse podcast para o seu amigo, para sua amiga, para uma pessoa que talvez é um influencer, que é um blogueirinho, uma blogueirinha aí, que está usando das suas redes sociais, que tem seguidores e que pode usar disso para salvar outras pessoas também. Lembrando que você e eu temos uma responsabilidade como filho de Deus, de usar todos os instrumentos que nós temos em nossas mãos e as ferramentas para salvar as pessoas. Então, é isso. Deus te abençoe. Fique com o nosso próximo podcast, nossa próxima quinta-feira. Tchau, tchau.